tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje uma live especial, né, do Café com Liz e Léo e seus cônjuges, já desde cedo fazendo um trava-língua. Esperando então a Liz entrar com o Júnior. Vamos ver aqui. Oração Dia dos Namorados. Bom dia, Thiago. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Kelly. Tá aparecendo pra gente aqui, Não tá... vocês. Ué, Que loucura. tá escuro? Tá tudo preto? Não, tá. Só tá a gente na tela aqui. Agora. Ué, pra nós tá... Apareceu? Eu coloquei o computador aqui como retorno, então vai dar pra gente ver vocês. Tiago, bom dia. Tá aparecendo pra vocês, todo mundo? Agora tá. Tá? Fechou. Tá. E aí, pessoal? E aí, Léo? Fizemos o pessoal sair da cama cedo hoje. Tá, o Thiago disse que tá normal, então tá. Então, na aguinha só? Por aqui, cafezinho. O Ju tá fazendo um chazinho dele aqui. Hoje tem um chimarrão, né? Fazer bomba de sangue daqui a pouco, ele não pode interferir. Ai, eu tô meio chata. Eu já fui. Viu? Chimarrão pra quê? O Thiago também tá com o cafezinho. O Léo vai fazer exame de sangue, né, Léo? Fazer exame de sangue? Isso? Isso. Já tem mais de um mês que já rolando pra fazer. Bem hoje, daí ele tá só na água, ele não tá tomando chá nem nada pra não interferir. Ah, sim. É só exame de sangue, né? Só. Ele tá meio tímido aqui. Não. Daqui a pouco já todo mundo se solta. Ju também. Ju é uma pessoa muito tímida, daqui a pouco ele se solta. Melhor não, né? É melhor não, senão daí vai acabar com toda essa mística aí com relação a Marilis e tal. Ai, meu Deus do céu. Ele veio afiadaço Falar hoje. a verdade aí, Ele né? veio super afiado. É casamento real, então vamos falar casamento real. Mas é a verdade, né? Não é isso que ela quis? Vim aí convidar, falei, você vai passar vergonha. Né? Olha, então acho que pra gente começar, a gente poderia contar a nossa história, né, Léo? O que você acha? Você e a Kelly poderiam contar aí como se conheceram, como iniciou essa família. Então, vamos lá. Não, você. Então, Prova de fogo, né, Kelly? Não, é que essa semana eu fiquei com rinite, as crianças ficaram doentes, então eu tô um pouquinho debilitada. Ah, tudo Mas bem, então. Então vai lá, Léo. Então assume a bronca aí, Léo. Vamos lá. bom, como eu conheci a Kelly, eu vinha de um relacionamento, estava num processo de divórcio, mas quando eu conhecia, eu nem imaginava, eu queria tirar um período sabático longe de qualquer tipo de relacionamento. Então, estava num processo de reconstrução. Né? Então, eu fui na igreja, estava no final do ano, então eu era voluntário na época na igreja. No final de ano, as festividades de Natal, muitos eventos, né? Semana inteira de eventos. Então, e o evento hoje faz parte do calendário de eventos de Natal de Curitiba, né? Que é o Natal Aleluia. Então, falei, vou servir todas as noites. Aí fiquei lá, daí teve um dia que a Kelly apareceu lá e ela tava com o pé torcido, reclamando que tava com dor no pé. Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa aqui e tal. Daí no dia seguinte eu levei uma pomada, daí eu falei, você tem que cuidar disso, tem que fazer, né? Expliquei o que precisa fazer. Em um momento eu olhei e falei, vou querer investir porque minha cabeça era servir.
Vou contar a minha versão. Tá. Aí, ó. Essa é a versão simplificada, tá? Então, nesse dia, eu era jornalista lá na PIB, estagiária, na verdade. Aí eu tinha ido na PUC naquele dia, que eu estudava lá, e tinha virado meu pé. E eu, naquela época, era facilmente eu virava meu pé. Aí, realmente, ele era voluntário lá na primeira igreja batista. Aí ele passou, falou assim, nossa, o que aconteceu com o teu pé? Eu disse, eu virei. Aí expliquei tudo mais. Aí quando eu olhei, eu falei assim, nossa, que gatinho. Coisa mais linda. Você estava com uma Mas mentalidade, Léo, mas a Kelly já eu viu achei um oportunidade. gatinho, né? Eu achei um gatinho. Aí eu peguei, olhei pra mão dele, que aí ele. Mas ao mesmo tempo que eu falei, que gatinho, eu falei assim, nossa, que abusado, já vai pegando no meu pé, né? Viajando no pezinho. Mas aí eu vi que ele tava com uma aliança. Aí eu falei assim, então, não, sem chance. Pode continuar agora. Então, porque aquilo que eu falo, tá num processo de divórcio, mas eu só Sim. queria a aliança quando assinei os papéis lá. Então, enfim, isso era uma questão minha, né? Sim. Ah, aí o tempo foi passando, a gente foi conversando, mas isso, assim, alguns meses depois, né? Acho que foi um ano, não foi? Foi quase um ano depois. Aí a gente conversava muito pelo Skype, pelo chat do Skype, não era nem pelo vídeo. Isso tá falando 2012, acho. 2012, 2012. 12, 14. 12, não, 12, 13. É, foi É, grávida. 12, 13. Foi 12, 13 isso. Aí eu tava trabalhando já, daí já tinha passado um tempo, eu estava investindo em uma outra pessoa, que ela ia ficar braba. Então, eu conversava com ela, falei, pô, se tornou minha amiga, né? Então eu tenho que conversar. Porque nada melhor do que falar sobre mulher conversando com mulher. Ah, Então, na minha cabeça era isso. Aí um dia a gente vai numa célula, ela me pergunta, você vai na tua célula? Posso ir na tua célula da igreja e tal? Eu falei, É que eu beleza. tinha terminado o TCC, né? Aí eu Tinha, tava. E TCC suga a nossa alma. sim. Tinha me afastado de todas as células e compromissos da igreja, só ia trabalhar lá. Aí eu falei assim, nossa, urgentemente de uma célula para chamar de minha. Só que não sabia quem chamar, quem convidar, em qual célula ir. Célula é um grupo de pessoas cristãs que se reúnem, né, para aprender mais sobre a Bíblia, enfim. E aí eu falei assim, será que eu ligo? Será que eu não ligo? Aí criei coragem. Aí eu acho que a gente ficou mais de uma hora, né? Não, ou foi dessa vez? Não lembro agora. Mas enfim, ele foi me buscar todo cavalheiro. Eu disse, não, pode deixar, eu pego você, levo você, depois te deixo em casa. Todo fofo, já achava gatinho. Aí eu falei assim, nossa, que cavalheiro vai me levar e vai me deixar em casa. Vai, agora pode continuar. esse período eu estava num período muito de reconstrução, então, dentro do processo do divórcio, a gente teve que se desfazer de muita coisa. Por quê? Porque eu escolhi ficar com um imóvel em Almirante Tamandaré na época. Então, eu tinha carro, tinha moto, tinha um monte de coisa e um dinheiro guardado que eu usei e falei, vou comprar outra parte, pelo menos vou ficar com um imóvel. E meu avô tinha falecido, meu avô materno tinha falecido há um tempo e tinha deixado um carro, um Escort 86. Já, Então, você entende de carro, 2011, 2012 isso já. Então já tinha uma idade um pouco avançada. Mas eu falei, vou ter um meio de locomoção pelo menos. Eu aprendi um pouco sobre mecânica básica para poder E fazer pô, rodar o carro. E, pô, peguei a Kelly morava no Alto da 15 e a célula era perto do Positivo, da Universidade Positivo. Então, aí fui. Até porque eu falava, pô, não vou fazer sair à noite, era quinta-feira à noite, aí depois voltar à tarde. Eu sempre tive essa
preocupação. Eu vou falar que é por causa dela, mas na verdade sempre foi com qualquer pessoa, tá? Foi só por causa dela. É bom, assim é bom. Eu, o que que eu fiz, né? Eu fui passear lá com ela e tal, mas o foco ali, eu falei, ah, minha amiga, né? E o pessoal falava, pô, acho que você tá, começou a jogar umas indiretas no ar, assim, ah, acho que você está orando pela pessoa errada, acho que você tá errado, enfim, começou a falar umas coisas e eu falei, será, o que que tá acontecendo e tal. E no dia eu deixei ela na casa dela, voltei para casa e falei, ah, será, né? Será? Não, e ele gostava muito da menina, mandava flores, não parava de falar dessa guria pra Ah, mim. meu Deus. Não é, eu acho que eu tava assim, porque imagine, eu tive uma vida pregressa, Não, você estava conversando com ela, né? não, mas é bem pouco, nem chegava a conversar com você. Eu tive uma vida anterior, né? Uma vida de casado, então eu acho que essa busca foi muito por uma questão de carência que você fica, né? E eu falei, ah, é agora, tem que ocupar o espaço. E eu não entendia, porque eu lembro como se fosse hoje, porque eu orei a Deus e falei, Deus, qual que é, né? Porque, pô, eu tô aqui há um ano e tal, preciso. E eu lembro como se fosse hoje, ele falando assim, escolhe, dê as características. Aí eu comecei a detalhar, comecei a colocar um monte de detalhe. Aí chegou uma hora, eu falei assim, não. A primeira vez que eu escolhi errado. Então, o Senhor escolhe para mim e eu vou entender que. E eu, em oração, eu falei, eu preciso então de 3 confirmações. Eu, naquele dia. Mas era assim, eram coisas que eu falei, só Deus para fazer essas confirmações. E aí, foi, assim, eu dei um prazo. Falei, tem um espaço de uma semana para isso acontecer. Nossa, Se botou prazo pra Deus ainda. Que ousar. Assim, eu falei, crendo, né, sendo crente em Deus, falei, se escuta, né, falei, tá bom, vou Gente, colocar dá uma ele à licença aqui que prova. eu vou atender o Benício. Pode continuar. Aí eu lembro que na semana já tinha acontecido 2 respostas e faltava a terceira. E eu tava na Jopef, eu lembro como se fosse hoje, eu tava na Jopef. Aí o meu pastor me liga, aí ele falou, quero orar por você assim, assim, assado. Eu sei que você precisa ter uma companheira, porque não é bom que o homem viva sozinho nisso e não sei o quê. E ele começou a orar, e naquela oração ele falou, e vai ser assim. E não era, não era confirmação, mas era uma oração dentro daquilo que eu tinha pedido. Falei, então tá bom. Ou, né, que tinha que ser. Então, eu entendi, já sendo um mover de Deus, acerca daquilo. E logo em seguida, a Kelly confirmou. Então, assim, não, Confirmei o que eu tava afim de você? não, esse é o meu segredo. Ah, tá. Enfim. Então, dentro de todo esse contexto, veio essa confirmação. E ali, aí eu comecei a mudar a minha atitude, né, frente ao relacionamento. Então, comecei a sair mais com ela. Até que teve um dia que tinha um lugar de encontro, que era o Subway. A gente gostava de ir no Subway e ficava conversando 3, 4 horas. Nossa, a gente conversava muito. Varava a madrugada. Você ia pro trabalho igual um zumbi. Porque imagine, a gente saía domingo depois do culto, aí ficava até 2, 3 horas da manhã, e 7 horas da manhã tem que estar de pé para poder trabalhar. Então eu fiquei algum tempo fazendo isso. Aí ela morava no Alto da 15, dela se mudou, foi morar pro Cachoeira, e eu morava em Tamandaré, mas por mais que seja, Tamandaré não era tão perto, assim. Você Então, pegava a rodovia. pegava a rodovia para ir, enfim.
E aí ali a gente começou a nossa história. Eu não vou me estender, porque senão só eu vou falar, então melhor. Eu vou contar, né, a minha versão também. Desde os 15 anos, eu me converti com 15 anos. Fiz um desafio, né? Também desafiei Deus. Falei, se o Senhor existe, muda a minha vida. Eu tenho um histórico bem triste, enfim, eu era adotado. Aí fiz esse desafio e aí Deus mudou literalmente minha vida. Minha mãe me colocou para fora porque eu tinha me convertido, fui entregue de novo para o juiz. Aí com 18, com 15 anos, eu falei, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida, porque do jeito que tá, né, não aguento mais. Aí também recebi meu chamado missionário com 15 anos. Aí quando eu fiz 18, vim para Curitiba para trabalhar numa ONG de ajuda humanitária, que é internacional, interdenominacional, chamada Jocum, Jovens com uma Missão. Conheci pessoas lá, só que o estilo de relacionamento dentro dessa organização é totalmente diferente, entre aspas, vou separar para ficar mais claro, do mundo. Então lá a gente faz corte. Para os mais antigos, corte é você iniciar o relacionamento com amizade, aí falava com os líderes que acompanhavam a gente. Enfim, então, claro, conheci pessoas lá, só que assim, o relacionamento sempre ficava na corte e da corte para o casamento. Aí, quando eu fiz, fiquei dos 18 aos 25, 26, aí decidi fazer faculdade, fui para a PIB, comecei a trabalhar lá, fui chamada até para trabalhar na RPC e tudo mais, mas abri mão para poder trabalhar na primeira igreja batista. Conheci o Léo lá. Só que quando lembra que eu falei que eu tinha feito uma aliança, né, com 15 anos. Então, apesar de ter conhecido pessoas, me relacionado e tudo mais, nunca cheguei a namorar ou noivar, enfim. Então, quando eu conheci o Léo e a gente realmente começou o nosso relacionamento, eu tinha certeza que era de Deus. Tanto que uma vez a gente estava no carro, no Escort, e ele falando da guria. E não parava, tinha cara falando, ai, mandei flores para ela e tudo mais. Só que eu já estava interessada nele. Eu já tinha achado ele bonitinho e tudo mais, eu já estava interessada nele. Então, esse dia me irritou. Falei assim, cara, esse rapaz não para de falar dessa guria, chega, nossa, ele não consegue olhar para mim diferente. E nisso, eu saí irritada do carro, batendo na porta. E aí, Deus, no que eu tava saindo, sabe, para bater a porta, Deus falou: esse é seu marido, você vai se casar com ele. Aí eu falei: eu tô pirando. São vozes na minha cabeça, imaginei. Porque eu tinha feito aquela aliança com 15 anos. E eu tinha conhecido outras pessoas, mas Deus não tinha falado tão claro. Então, sabe, assim, foi uma voz como um trovão. Falando, é ele. Aí eu falei assim, não deve ser, porque ele tá afim de outra guria. Aí passou um tempo, né? Claro, a gente começou a conversar e tudo mais, e ele começou a olhar diferente para mim. Até que um dia, a gente conversando de madrugada, e não parava de conversar, passear e tudo mais, e falei assim, e aí? O que a gente vai fazer? Porque a gente começa o relacionamento, né, como cristão, orando, perguntando para Deus se aquela pessoa é a pessoa certa. E aí ele perguntou, você quer orar comigo? Aí eu disse, não, eu quero. Aí a gente começou a orar e tudo mais. Eu acho que, resumidamente, é isso. Eu me lembro, mas é mais ou menos isso. É melhor vocês falarem de vocês e depois a gente vai complementando É que a até. história É muito. A Muita nossa história. história ela é muito intensa. Então, assim, eu vou tentar isso para também dar espaço para vocês falarem, mas resumidamente, assim, um resumo do resumo do resumo é esse. Que lindo, muito lindo. Amor, você quer começar? Começa você, anfitriã, né? Anfitriã do lado dela. Não, Então, mas na verdade é porque são os homens que estão começando a falar. os homens começando a falar, não, mas Isso, eu os homens quero estão- falar porque eu vou fazer igual a Kelly, porque eu vou ter que... A minha versão. A minha versão, né? A versão não é igual a dela, a interpretação nossa é diferente, então é legal porque, assim, é bom que ela comece porque o começo também eu não não me lembro. era interesse meu, né? Nós não tínhamos esse mesmo interesse em comum. Depois foi criado o interesse, né? Nossa, essa parte eu não sabia. Sabia, Achei que era sim. recíproco desde sempre. Só
Você vê, né? Bom, tudo começou, acho que já um direcionamento sem eu saber, sem eu saber ainda. Hoje eu falo que eu fui para o BPTran para conhecer o Júnior. Por quê? Em 2006 eu entrei na escola de polícia, né? E eu não tinha pretensão nenhuma em ir para o batalhão de trânsito. E então, assim, passava as aulas de trânsito e eu assistia porque era obrigação, né? Mas não tinha pretensão nenhuma. E na época eu já fazia faculdade na Uniandrade, inclusive, fazia educação física lá. Então eu passava o dia inteiro na escola de soldados, à noite eu ia para Uniandrade, tá? Ia para a faculdade. E aí, quando foi chegando perto de finalizar o curso, que começaram a perguntar pra gente, passar uma lista de interesse, para quais áreas a gente queria trabalhar, o pessoal começava a comentar, o BPTran é bom para quem estuda e tal. E eu fiquei, mas será, né? Nunca foi meu interesse, enfim. Falei, acho que não. Mas quando eu peguei a lista na minha mão, tava lá, a primeira opção, eu coloquei BPTran. Sem pensar, coloquei. E como, assim, sempre a polícia militar é por antiguidade, quando a gente não tem antiguidade, o que vale é nota. Aí a nota nos deixa antigos, né? E acabou que eu fiquei numa boa posição. Então, os 40 primeiros acabaram indo para o BPTran. E aí, fui parar no BPTran. E eu cheguei no BPTran e falei, gente, o que eu vim fazer aqui, né? Não sei o que eu vim fazer. Fui para o BPTran, passei por um período de estágio e aí fui para uma companhia chamada Cotamotran, que é uma companhia mais operacional de trânsito, né? Envolvida com escolta de trânsito, operações de trânsito, né? Então, quem faz blitz é o Cotamotran. E o Júnior, vulgo R. Pereira, trabalhava lá e era motociclista. E na época, uma menina de 21 anos, 22 anos, eu fiquei encantada com aquele serviço que eu até então não conhecia, né? E eu vi aqueles meninos lá de Hornet na época, fazendo escolta de Hornet, eu ficava assim, gente, como é que esses meninos conseguem ficar em pé nessa moto, né? Mas um em específico me chamava atenção, que eu achava assim, né? Que ficava mais bonito na moto. Tinha como é que eu vou dizer? Tinha uma postura diferente, né? Mas assim, só se destacava por isso, né? Até que a gente começou. Não, mas eu não tinha profissionalmente, né? Profissionalmente você se destacava, né? Pela seriedade, pelo jeito que se portava, pela postura, né? Chamava atenção por isso. Até que aconteceu a gente trabalhar juntos, dentro da mesma viatura. E aí, gente, sabe aquele negócio que é amor e ódio? Aí eu ficava extremamente irritada de trabalhar com ele. Ele me irritava demais. Porque, sabe aquela pessoa que quer centralizar? Então, assim, quem senta para dirigir é o motorista. Quem senta no banco do passageiro é o comando, digamos assim, né? É o que vai se comunicar via rádio, né? O que vai operacionalizar o resto. E o motorista cuida né? Da direção da viatura. Mas ele queria fazer tudo. Ela estava aprendendo ainda a trabalhar. Então, estagiando. Justamente, ele usava desse pretexto, né? Você tá aprendendo. Eu falei, mas justamente, se eu tô aprendendo, eu tenho que fazer, né? Aí chamavam a nossa viatura, eu ia pegar o Mike, que fala o rádio, ele se enfiava na frente, pegava, e eu falava, meu Deus, que cara chato, meu Deus, que cara insuportável, gente. Meu Deus, onde que eu vim parar? E daí eu comecei a ter outros olhos, falei, já, não sei. Daí nessa época você tinha, só me achava uma recruta, amor? Só me achava uma recrutinha ali. Não era a intenção, né? Porque assim, eu sempre tive comigo, né? O envolvimento dentro do âmbito do serviço, né? Principalmente, por mais... É bem complicado dentro do âmbito militar esse envolvimento de relacionamento um pouquinho e até mais sério, né? Até hoje a gente vê essas situações e pessoas sendo perseguidas porque se envolveram tiveram um relacionamento dentro da corporação, às vezes no mesmo setor, e as pessoas já vão vendo com outros olhos. Então nunca foi essa a minha intenção, né? E nunca tive esses olhos, né? Essa intenção de ter um relacionamento com ela, mas sempre foi muito profissional, né? Sempre tentando mostrar, é assim que faz, é assim que como direcionar a questão profissional, né? Mas nunca a mais do que isso.
Exatamente. Então, mas foi o que eu falei, né, no primeiro momento, que foi o que me chamou a atenção, justamente era a tua postura. Aí, teve uma situação que nós fomos, acho que pro SIC, e a gente estava fazendo operação no SIC lá e tal, e a gente tinha recém passado por um curso de resgate e salvamento. Então, eu estava com os conhecimentos, assim, né, a flor da pele. E acabou que a gente pegou uma situação de atropelamento. E era uma pessoa embriagada, né? Era um homem embriagado e tal. E ele não tinha se machucado, né? Ele tinha caído lá, mas acho que mais pela bebida do que pela, né? E ele estava no meio da rua. Só que eu, recém-formada na Polícia Militar, recém feito o curso de resgate e salvamento, o que eu quis fazer? Eu quis fazer todos os procedimentos padrão, né? Quis fazer controle cervical e não sei o que, isola a rua e não sei das quantas e tal. E esse aqui olhando pra mim. Ô, Marilis, não precisa, ele tá bem, vamos tirar ele do meio da rua? Eu olhei pra ele e falei assim, você quer se interferir no meu serviço? Desde que eu sei o que eu tô fazendo? Aí ele só me olhou assim, fez um assim com a cabeça, virou as costas e saiu. Eu falei, vixe, acho que eu fui muito, né? Falei, acho que eu fui um pouco grossa. E aí, daquele dia, ele virou a cara pra mim, ele ficou acho que uns 3 meses sem conversar comigo, porque ele ficou muito indignado do jeito que eu falei com ele ali na situação, né? Daí, enfim, chamamos o CIAT, encaminhamos, tal, damos todos os procedimentos. Não foi encaminhado. O cara levantou e foi embora. Foi chamado o CIAT? O cara levantou e foi embora. Eu falei, aí vivo, o cara levantou e foi embora. Você quer fazer todo o procedimento. Não lembro, eu pensei que tinha sido chamado o CIAT. Uma ruazinha do trânsito todo parado e o cara ali deitado, esperando ela fazer controle cervical. Eu falei, o que você está fazendo? O cara levantou e foi embora, que estava meio cozido. Acho que ele caiu sozinho até, nem foi acidente de trânsito. Ai, gente, enfim, eu não lembro direito, mas enfim. Eu acho que a gente estava, nesse momento, nessa fase, acho que a gente já estava tendo algum contato a mais ali, né? Eu não me recordo, mas eu creio que sim, já. A gente já estava tendo... acho que a gente já tinha saído, a gente já tinha feito alguma coisa junto. Mas junto com o pessoal, né? A gente tinha saído com os demais colegas. O pessoal saía bastante, ia em festa e tal, churrasco. E aí a gente saía do âmbito militar e eu acho que foi aí que ele começou a, né? Sim. Poder me enxergar com outros olhos, assim. Mas nunca tinha acontecido nada efetivamente, né? E aí nesse dia ele ficou realmente muito indignado comigo, assim. A gente foi entrar na viatura, a gente tava com um oficial junto, então eu tava de terceiro homem na viatura, né? Tava o júnior motorista, o oficial, e eu tava de terceiro homem. E quando a gente foi embarcar na viatura, assim, eu fui tentar conversar com ele para pedir desculpa, porque daí depois eu me liguei que eu tinha sido inconveniente, né? E tanto pela antiguidade dele, né? Que eu não respeitei a antiguidade dele, a experiência dele, né? Quanto, assim, profissionalmente, enfim, como pessoa, fui grosseira. Normal até hoje, assim. Então, nunca te dei um spoiler, né? Viu que você recebeu hoje, tá assim. E eu fui pedir desculpa pra ele, e ele, tipo, entrou na viatura e me ignorou. Ele começou a falar pro tenente assim, tenente, sabe que as máscaras caem, né? As pessoas vão mostrando quem elas são e tal. E o tenente ficou, tipo, sem entender nada, tipo, do que ele tá falando? E eu lá atrás, tipo, ai, meu Deus, né? Aí acabou que você saiu pra um curso, né? Não, mas antes disso, daí chegou, acho que, não sei se foi antes ou depois desse curso, ela chegou conversando comigo, porque você não sei o que e tal, na companhia, assim, daí eu falei, o que ela tá pensando? Já pensando que tem um relacionamento comigo, alguma coisa assim. Mas, enfim, não, acho que eu fui tentar conversar, eu fiquei indignado que você não tava me ignorando, que eu fui tentar conversar com você, né? Fui um pouco mais invasivo. Sim. E daí eu saí pro curso, né? Sim. Fiquei um bom tempo fora, né? Daí eu retornei. E daí? Daí conseguiu acalmar o coração? Daí voltou mais calmo? Tem que fazer resumido, que também se for contar todas as peculiaridades aí do transcorrer do nosso relacionamento também, a gente vai até amanhã. Mas assim, nessa parte de resumo, eu não tinha esse interesse, né, pela Marilis, e ela tinha criado esse interesse, né? Tanto é que ela me convidou, tem uma parte marcante, né, da história. A gente sempre manteve, sempre falei para ela, vamos manter uma das coisas que eu comentei, né, com relacionamento dentro da própria corporação ali, eu falei, vamos manter em off isso, porque como eu estava ali dentro e
praticamente 80% da tropa ali era homem, e eu falei, vamos manter assim. Ela, tá bom, tal. E daí eu ficava ouvindo só os burburinhos, né? Tal fulano, ciclano, comentando das meninas ali, e eu ali no meu canto quietinho, né? A gente já tava tendo um relacionamento nessa fase, e eu falava pra ela, ó, cuidado, a hora que descobrirem que a gente tá tá namorando, né? A gente tá junto, vai dar BO pra você, né? E foi o que eu disse, deu BO, pessoas quiseram ferrar ela na escala, e isso, aquilo, nossa. E antes disso, ela tinha me convidado para ir pro teatro, né? Que acho que foi era uma formatura da minha mãe, né? E daí eu falei que não podia ir e tal, pro teatro. E daí acabou-se que a formatura acabou mais cedo. E daí eu liguei para ela, ainda vocês estão aí, vão aí. Foi ela, a tia dela, Aline, colega nossa, né? Da polícia e tal. E a gente foi pro teatro. Dali acho que daí começou, né? A gente ter um relacionamento melhor. Aí que deu o start, né? Mas também depois foi, nossa, também intenso, né? Pelo fato de dentro da corporação, algumas coisas profissionais ali que existem situações peculiares, né? Dessa questão, e a questão pessoal minha, a questão dela. Nossa, a construção do relacionamento, né? Essa fortificação vem de tudo isso, né? A gente vê que as batalhas que a gente vai vivendo em casal, né? A gente já vai começando lá atrás, né? Então, eu tenho uma passagem que eu lembro com a Liz, que eu falei com ela que eu ia ficar mais tempo com ela namorando. Naquela, eu tive relacionamento, meus namoros não duraram não sei quanto tempo. Eu falei, vou ultrapassar isso aí. Eu falei, ixi, Maria, por que eu fui falar? Por que eu fui falar? Ai, ai. Então são momentos marcantes, algumas histórias, outras coisas mais intensas, né, que fazem a qual todo mundo passa, né, é óbvio, né, essa questão das dificuldades que todos nós temos, né, seja a dificuldade emocional, seja a dificuldade financeira, dificuldade com os filhos, dificuldades no trabalho, né, pessoas externas, pessoas internas, até mesmo na família, e isso que vai superando, né, essa união, né, essa compreensão, porque não é fácil, né, por mais assim, que tenha todo um processo, vocês tiveram um processo no encontro de vocês, mas mesmo assim, a união, a partir do momento que você começa a dividir o mesmo teto, né, são pessoas diferentes, com crenças diferentes, né, com ideologias diferentes, modo de pensar, e eu sou muito metódico, eu sou muito as coisas, a Marilis, assim, e daí a gente teve muito, né, já estamos partindo já para a segunda fase agora, depois do conhecimento. Já entramos na convivência, já. Então, mas a gente se conheceu em 2006 e o namoro mesmo foi efetivar em outubro de 2007. Também foi um ano no processo aí. Eu lembro que foi até próximo do aniversário da minha mãe ali, aí ele foi lá, me pediu em namoro para os meus pais, né? Pediu minha mão para os meus pais, conversou com os meus pais. Eu falei, gente, olha que homem, né? Veio aqui conversar com os meus pais. E aí o namoro foi efetivado em outubro de 2007. Mas aí você tinha já saído do Cotamotran, né? Já tinha saído. Então, quando a gente efetivou o namoro, ele já tinha saído, já estava trabalhando em outro lugar e tal. Então, aí ficou mais tranquilo de assumir também o namoro, o relacionamento, enfim. Mas teve essa questão justamente porque até então, Cotamotran era uma companhia exclusivamente de homens, formada por homens. Então, a minha turma foi a primeira turma em que ingressaram mulheres em muitos locais da polícia, né? Rotan, motociclistas. Então, as companhias mais especializadas, assim, em 2006 foi a turma que entrou as mulheres nesses lugares, né? Cotamotran foi um deles. Então, assim, era muita novidade, né? Então, a gente estava ganhando muito espaço. Então, nem os homens sabiam como lidar. Nós não tínhamos espaços nossos dentro das companhias, sabe? Não tinha banheiro, não tinha alojamento. Então, teve que ser adaptado. Então, estava tudo em fase de adaptação.
E aí pensa que tumultuado realmente começar um relacionamento nesse contexto ainda, né? Mas enfim, e aí a gente administrou e acho que também isso nos deu bagagem para ter um relacionamento, tanto que hoje nós trabalhamos juntos, né? Até semana passada nós trabalhávamos juntos, porque teve mudanças, mas assim, de 2018 para cá, a gente tem essa maturidade de trabalhar juntos, né, e saber dividir as coisas, né, separar as coisas, trabalhar juntos assim no mesmo ambiente, na mesma equipe, e aí a gente tem essa credibilidade também hoje, né? Então hoje nós construímos um relacionamento que hoje as pessoas falam assim, ah, a Marilis e o Pereira estão trabalhando juntos, assim, e não tem problema, a gente não vê assim, ninguém se abster dessa situação, porque a gente construiu realmente uma credibilidade do casal, e quando falam na gente, pensam nos profissionais e não no marido e mulher, né? Então a gente consegue administrar essa situação, mas a gente conseguiu porque, né, ao longo dos anos foi trabalhando aí a questão da maturidade do casal. Fale um pouco vocês dois, agora a gente falou muito. Acho que show de bola, pô. Mostra, né, se a gente for trazer uma reflexão para quem está nos assistindo, vai assistir depois, que não tem uma regra, né, de início de relacionamento. O relacionamento, ele acontece, então não adianta querer planejar muito e pensar muito, simplesmente a hora que você vê ele já está acontecendo. Então agora, como a gente já iniciou, né, o início do relacionamento, agora vamos para até o casamento. Como que foi o processo de casamento? Essa parte aqui, pra gente foi, que ele falou no início, que foi muito intenso. Pra gente foi muito intenso. Então, como eu falei, né, o Léo foi meu primeiro namorado, primeiro beijo, e eu tinha 29 anos, detalhe. Olha quanto tempo. Então, ó, lembra daquela oração que eu tinha feito aos 15 anos? Então, acho que eu gostaria de enfatizar nisso, na nossa história, né? E quando você escolhe apresentar essa área da sua vida para um Deus vivo, um Deus real, um Deus verdadeiro, ele é o maior interessado em fazer com que essa história aconteça. Não como contos de fadas, como a realidade. Porque viver neste mundo não tem como viver um filme de Hollywood. É a vida na vida, é a vida real, né? Então, aí a gente foi com 29, acho que com 29 mesmo, né? Aí engravidei. Nós tínhamos sim um objetivo de casar. Apesar de eu ter todo o meu planejamento, né? Que eu sonhava em conhecer alguém, noivar, tudo aquela coisinha, o tradicionalismo. Só que Deus tinha uma outra história pra gente. E mesmo quando, entre aspas, né, nós erramos, porque dentro da igreja evangélica o relacionamento sexual tem que ser depois do casamento. Só que a gente, né, se adiantou em uma brincadeirinha, vieram gêmeas. Só que eu não podia, né, engravidar, porque endometriose, ovário policístico, toxoplasmose, um monte de problema de saúde. Só que era projeto de Deus, era plano de Deus, né? Então, assim, a nossa história é um pouco invertida, não tem essa coisa, ai, namorou, noivou. Então, a gente namorou e já começamos com a intensidade, porque eu fiquei grávida de gêmeos, foi uma gestação de alto risco, uma gestação que eu não podia, mas gestei de alto risco. Então, a gente não teve aquela fase de, ai, vamos aproveitar, vamos viajar, vamos conhecer o mundo, enfim, vamos conhecer um ao outro. Deus olhou para a gente e falou assim, é a Kel e o Léo? Ah, então muita emoção. E jogou lá um pacote, um caminhão de emoção para a gente. Aí engravidei e foram o quê? Eu acho que as meninas não tinham nascido, né, quando você tinha me pedido em casamento. Não. Não. Tanto foi, né, nesse Não, mês. na verdade, o que eu, né, quando veio as confirmações, tinha dado o primeiro mês, eu já queria casar. É. Porque para mim, assim, não tem, eu já morava sozinha, ela morava sozinha, já tinha imóvel, já tinha condição para iniciar um casamento.
não fazia sentido ficar. Já era uma convicção que não tinha dúvida. E aí, ficou. E aí, na época, o pastor não quis casar a gente. Esse detalhe só, depois, acho um mês namorando, a gente tava no McDonald's, não sei se você vai lembrar. Quero casar com você, nós vamos casar na China. Ah, sim, porque eu tava. Bom, eu tinha ido fazer missão na Argentina, em Posadas, e eu falei, eu sempre tive um sonho de ir para a China. Sempre quis conhecer a China, E eu Egito, pra enfim. África. E eu coloquei na minha cabeça e falei, vou para a China. E eu lembro que teve um culto, tinha um missionário que estava pregando e ele fez um convite. Ele era um missionário no Oriente Médio. Então, perseguição contra cristão bem forte. Lá é diferente daqui. Lá eles pegam, matam e não estão nem aí. Um dos lugares mais perseguidos no mundo, né, para cristão. Aqui o cristianismo é bem tranquilo. Mas assim, eu até pensei em levantar. Eu lembro como se fosse hoje, como se tivesse uma mão assim, falou, senta que o que tem para você é outra coisa. Mas, tipo, e eu falei, vou para a China, né? Eu falei, não é para Oriente Médio. Não é porque eu tenho um sobrenome Faraga, eu vou para Arábia, para o Líbano, enfim. Ah, falei, coloquei aquilo na minha cabeça, vou para a China. Mas não tinha falado para ninguém, ficou, era meu com Deus, sim. Estou me preparando para isso. Tava finalizando um curso ainda de formação ministerial e estava no início do mestrado. Então eu estava concluindo um curso e começando outro. Aí a gente começou, o pessoal não quis casar a gente se abrasando, né, dentro de toda a situação. E, nossa, tive um conflito. Falei assim, pô, mas eu quero casar, daí não quer, porque eu tenho convicção. Eu não entendia o que estava acontecendo, tanto que eu comecei a me questionar. E eu fiquei na dúvida, não porque eu não tinha convicção, mas eu fiquei na dúvida porque o pessoal começou a falar algumas coisas e eu falei, pô, o que eu não estou enxergando que eles estão enxergando? Enfim, isso fica um detalhe, pessoal. Foquem no casal, não foquem no que os outros vão falar, dependendo do que vão falar também, né? Tem que ter filtro, Tem que ter filtro, porque maturidade. senão se deixa influenciar, enfim. Mas da mesma forma que isso voltou porque era muito mais forte do que qualquer coisa que falava. Aí ela engravidou nesse período e, e a gente descobriu que ela estava grávida, a gente estava nas férias, né? Então, período de dezembro, janeiro, a gente estava, né, 2013, 2014, e na minha preocupação é assim, nossa, vai ser um escândalo, né? Porque querendo ou não, a gente exercia funções e exercia influência dentro da igreja. Então, tinha cargos de liderança, enfim. Aí, vou ficar tranquilo. E a gente começou a dar situação da risada. Foi um período assim que ah, as minhas orações eu só falava com Deus e Deus me respondia assim: estou quebrando a religiosidade e estou construindo um relacionamento com você longe da religiosidade. Ah, na época eu achava que era o maior cristão, que eu não conseguia enxergar a religiosidade. Então era muito pragmático nas doutrinas, nos mandamentos, enfim. E aí vem um confronto desse e você fala, meu Deus, que sujeira, né? Erramos, Mas, pecamos. mas aí vem, a gente volta, daí reúno minha célula. E assim, por surpresa, o pessoal ficou feliz. Eles não veio julgamento, o julgamento estava na nossa cabeça. Naquele momento a gente, né, foi acolhido e tal. É claro, teve alguns irmãos que literalmente ignoraram e foi um negócio assim, nossa, os pecadores, enfim, é papo para outra live. Mas aí
não tava naquela, falou, pô, a gestação acontecendo, casa não casa, porque pô, tem toda uma questão de Eu tava de cama. ela tava de cama daí, mas aí tem recurso financeiro. E a gente foi procurando conselho, que tem provérbios diz, né, que na multidão de pessoas há conselho, né? Então, sabedoria, né, na multidão de conselheiros há sabedoria. Ah, claro, não é qualquer Multidão, né? multidão, né? Não vai pro boteco para Buscar conselho. até porque alguns conselhos, a sabedoria, a filosofia de alguns botecos, né? Mas enfim. Aí eu lembro que eu estava, acho que era um período de era abril, maio, mais ou menos. Eu estava naquela dúvida, a gente já tinha decidido em falar, não, vamos esperar nascer e depois a gente casa. É. E eu lembro que daí, a gente tinha saído de Almirante Tamandaré, foi, estava alocado na casa dos meus pais, porque era mais perto de maternidade e hospital, né, já que a gestação estava sendo de risco. E isso era um período de 22 semanas, mais ou menos. E detalhe, assim, com 21, 20, acho que, não lembro, 21 semanas, né? Quase abortei. E, Abortou? Ah, não, assim, quase abortou. quase abortei. Não abortar, abortar. Não, eu falei quase abortei. Então, quase abortei. E fui pro hospital e tudo mais. E a partir daí que eu precisei ficar de cama. Então, assim, a gente foi muito intenso. Muita aprovação, sabe? E é tanto que ele chegou em mim quando estava no hospital. Ele falou assim: eu vou largar o mestrado, enfim, porque você está nessa situação. E eu lembro que eu falei: esse é teu sonho, a gente dá um jeito, não desista. Mas eu não disse, né, que eu falei: não desista, a gente dá um jeito. E isso foi no hospital, eu com barrigão cheio, tomando um monte de remédio, médico, enfermeiro o tempo todo no quarto. Foi muito fofa, porque eu lembro, para mim foi especial demais. Até no banho, ele tinha que dar banho em mim. Mas esse já está falando No hospital, não, não. No hospital, foi a primeira vez que eu fui, que era aniversário de 100 anos da igreja. E você me deu aquele chale que eu tenho até hoje, tipo um cachecol, um chalezinho, você comprou de presente, enfim. Então, esses foram os momentos dentro do hospital, a primeira vez que eu fui internada, né? Então, assim, estou contando isso porque são detalhes que importam quando você vai escolher caminhar com alguém. Que hoje, infelizmente, a gente faz parte de uma cultura do descartável. Eu coloquei esse nome. Não tem nenhuma base científica nem nada, mas eu coloquei com observação na sociedade que a gente vive. Que pessoas entram em relacionamento e saem como se entrasse numa loja, pegasse uma roupa. Não gostei, vou devolver. Não gostei, vou devolver. Qualquer coisa já desiste. É a cultura descartável. Então, transa com quantos quer, inicia o relacionamento de qualquer jeito. E aí, quando entra de fato, encontra alguém, entre aspas, especial, no primeiro obstáculo, cai fora. Ou a menina realiza um aborto, ou, enfim, são situações. Estou só desenhando algumas situações. Ou o cara não aguenta o temperamento da guria. Então, assim, sempre. E aí a sociedade inventou a porta do divórcio, que hoje é aberta em qualquer situação. A Bíblia fala que a gente pode se divorciar, tem esse direito, diante de algumas situações, risco com a vida, enfim, eu não vou me aprofundar nisso. Mas a gente tem que entender que quando a gente entra no relacionamento, a porta do divórcio está trancada. Não deve nem existir, né? Por isso que você tem que buscar sabedoria para escolher a pessoa. E aí, voltando na nossa história, então, detalhes. Para o meu grupo de mães, eu falo que detalhes importam. Detalhes na criação dos filhos importam. Por quê? Detalhes, você não constrói uma casa com um tijolo. São vários. Você não vai construir um relacionamento com uma escolha. São várias. Então, se você quer uma casa fortificada, uma casa com bom fundamento, busque sabedoria nas escolhas, né? Então, eu observava ele dando banho em mim, no hospital, cuidando de mim. Aí teve uma situação que eu não sabia, que ele me contou, que eu falei assim, nossa, que homem, né? Que foi quando a enfermeira, eu vou deixar ele contar essa parte da enfermeira. Ó,
tava na maternidade, não vou dizer qual, né? Mas Kelly tava quase indo abortar e a enfermeira no elevador, a gente entrou no elevador junto e ela foi falando assim, ah, menina é mais forte, se fosse menino não aguentava, já morria. Aí eu falei, pô, mas que falta de sensibilidade, né? Tipo, você tem que fortalecer a pessoa ali, não trazer uma situação que, pô, dentro de um momento de fragilidade. Se é algo normal dentro do trabalho, falou, pô, acho que você perdeu a tua humanidade ali. E aí eu falei, amor, vai indo lá na frente, eu já te alcanço. Pô, eu puxei a enfermeira pelo colarinho e falei, Não literalmente. não literalmente, né, mas uma figura de expressão. Mas eu sei que eu apontei o dedo para ela e falei assim: se minhas filhas morrerem, se acontecer qualquer coisa com a minha esposa, a culpa é tua. Porque falta de sensibilidade dentro da situação. Teu papel não é querer ser uma psicóloga, falar algo que você não tem competência, mas é acolher e dar conforto no sentido de, ó, estamos fazendo tudo o possível para acolher vocês e vocês ter. Era nesse sentido. A mulher olhou afastada e assim ficou mais tranquila ali. Realmente foi tratada ali com dignidade, com respeito e não como um pedaço de carne. Ah, beleza. Se Então, quando eu vejo pessoas defendendo o aborto, eu vejo essa falta de humanidade no contexto. Por quê? Porque perdeu essa sensibilidade. Se fala tanto em empatia, só que é só discurso. Mas, enfim, eu vou retornar para o momento, né, do casamento. Eu lembro esse período, então, né, não tinha pedido ela em casamento, foi depois, então foi realmente final de abril, começo de maio, aí exatamente foi no eu estava na escala do centenário da igreja e falei, ó, não vou focar na Kelly, porque, enfim, a prioridade está aqui, né? Para fazer o que eu faço aí. Tem outras pessoas, enfim. Aí retornamos para casa dos meus pais e tal, e isso foi num domingo, na segunda de manhã, eu estava tomando banho, ela estava no quarto, né? No quarto, na suíte, não tinha privacidade. Eu fui tomar banho e falei, mas Deus, o que que eu faço, né? Será que eu caso? Me orienta, né? O que que eu faço? Porque eu fui abrindo meu coração, falei, não tem condição, imagine duas crianças, as despesas, porque eu fazia cálculo de fralda, a minha cabeça, como é que é, por planejar tanto, né? Eu fazia cálculo no sentido assim, quantas fraldas eram gastas por dia. Então eu multiplicava pelos centavos que custava a fralda e eu falava, meu Deus, era muita fralda. Eu olhava porque a gente recebia e falava, meu Deus do céu, o que a gente vai comer, né? Que você Olha, vai virar. vai gastar. Nossa, eu falei, não vai usar fralda, vai cagar e que se lasque, né? Tipo, então eu ficava nessa viagem e não conseguia sair desse ciclo, né? De enxergar só problema e não. E eu falei, pô, falei, meu Deus, e aí? E eu lembro, eu tava tomando banho, tudo ensaboado, e eu só escutei assim, case, porque nunca faltará nada. Nossa, mas eu juro, eu tremi, eu fechei assim, enrolei na toalha e Kelly deitada sofrendo. Eu não entendeu nada. Eu falei, nós vamos casar, Aham, desse nós jeito. vamos casar. Isso tá louco. Daí eu falei, Deus falou pra mim que não vai faltar nada, então nós vamos casar. Aí falou, pô, eu não posso sair, eu não posso me locomover, como é que nós vamos fazer o negócio? Eu falei assim, não sei, Deus falou, Deus vai cumprir. E como a gente residia em Almirante Tamandaré, a gente tinha que ir no cartório de Tamandaré. A gente até tentou no cartório mais perto, mas não deu. Aí fui com meu pastor e uma ministra lá, né, amiga nossa, a gente foi lá e cara, por milagre, essas coisas só acontecem por milagre, ou por intervenção divina.
Ele falou, não, sem problema, vocês podem levar o caderno aqui, né, o livro do cartório e no local lá assinar. Aí eu falei, caramba, que loucura, né? Daí a gente fez uma. A gente casou, eu não falei pra ninguém. Não falei nem pros meus pais. Eles ficaram muito Meus pais chateados. estavam indo viajar. Porque era um negócio que ali eu não precisava de testemunha, eu precisava estar casado, aliançado. Então, tanto que no dia apareceu uma única pessoa, que é um amigo que a gente tem em comum, que ele, por Passou. ele passou, daí ele viu, né? Era anunciado, casamento no tal andar. Aí ele falou, nossa, mas os dois vão casar, será que são eles? Aí ele, oi? Ué, ele abriu a porta, falou, nossa, vocês aqui? Daí falou, já que você entrou, então fica aí, né? E a gente fez cerimônia bem tranquilo, né? A gente fez os votos e tal, Oficializou. e oficializou perante Deus e perante os homens, né? Eu quero fazer uma observação aqui. Eu não sei qual que foi a sensação de vocês, depois vocês podem falar também, quando vocês casaram. Literalmente, eu falo, né? Porque quando a gente casou, gente, é uma coisa muito doida. Eu senti como se eu tivesse sido, como se a gente tivesse sido entrelaçado, como se tivesse colocado uma bolha, uma aliança, sabe? Eu senti algo diferente. Aí isso é casamento? Porque uma coisa era eu me relacionando com ele como namorada, noiva, porque ele me pediu, eu fiquei com aliança, tudo mais, mesmo grávida. Mas quando a gente casou, o sentimento, a sensação, a atmosfera, é como se fosse uma chavinha, literalmente uma chavinha virando. E eu falei assim, essa é a proteção espiritual. Por isso que a gente tem que casar, né, na igreja, não literalmente não na igreja, mas tudo certinho diante da lei dos homens e da lei de Deus. Não é só juntar, diferente. Então, eu tive essa sensação, eu não sei explicar, não consigo encontrar palavras corretas para expressar isso, mas essa sensação que eu tive. Aí eu falei assim, então, isso é casamento, essa proteção, essa redoma. Por isso, né, que a gente vive numa sociedade que é tanto destruir essa redoma, que é a família, que é o casamento, que é a mulher sabendo o seu papel, o homem sabendo o seu papel, os filhos sendo protegidos e amados dentro dessa atmosfera, dentro dessa esfera, que é o casamento. Então, se você fura, se você pula essa etapa, se você prejudica de alguma forma ou destrói esse fundamento, pode ver, não dá certo. Tá? Então, eu não sei qual que é a sensação de vocês, mas eu vou passar a bola. Vai então, Marilis. Bom, a nossa história. Isso que eu ia falar. A nossa história, Alinhados. apesar de não ser construída em cima da religião, né? Posso dizer assim. A minha história passada foi muito em cima da religião. A minha mãe foi freira, né? Então eu sempre tive essa educação do catolicismo, né? Muito forte na minha vida, né? Tanto que até hoje, meu irmão, por mais, né, os caminhos que a gente vai seguindo, hoje meu irmão é pastor, né? Eu tenho um filho mais velho que hoje está dentro da igreja, né? E eu sempre tive ali nesse âmbito dentro da igreja, né? Grupo de jovens, sempre participando, tocando, tal. Então eu sempre tive isso muito Deus na minha vida, assim, mas para mim em particular, né? Depois eu fui me afastando, né? Por motivos também meus, mas assim, sempre botando na mão de Deus o meu caminho. E é óbvio, né? A gente faz um plano e Deus faz outro para nós, né? Por mais que a gente queira, como, né, o Léo comentou lá, eu tinha o ideal, era de repente eu estava investindo na menina, naquela lá, mas Deus já tinha um outro propósito para você, um outro caminho para você, né? E Deus tem essa questão do caminho para nós em todos
todo o percurso nosso. Por mais que a gente siga ou não siga, tem esse fervor, né, que é maravilhoso, ou não tenha, mas Deus sabe de cada um. Né? Deus está presente na vida de cada um ali, e Ele vai direcionando esse caminho para você. É óbvio, é as tuas escolhas. Nós temos essa questão do livre, né? Então você vai escolher, né? Mas Deus traz essa mensagem para nós e esse discernimento, né? E cabe nós decidirmos, né? Esse próximo passo, essa próxima etapa, né? E eu acreditava sempre nisso, né? E colocava nos caminhos ali sempre as nossas dificuldades, né? A parte mais difícil da nossa vida. E sempre tive essa percepção, né? Da questão até do casamento. Como a gente foi, nosso relacionamento não foi baseado assim dentro da igreja, né? Dentro de uma religião específica, né? Eu tive sempre isso comigo, né? Se era para ser, vamos lá, vamos tomar atitude, vamos fazer, né? Aí tem a participação da Liz nessa, né? Que como eu já tinha saído de um relacionamento, eu não queria tomar esse passo, né? Esse passo, enfim. Mas daí esse passo foi tomado pela Marilis, né? Mas ela faz assim, nas dificuldades, né? Então eu falava, pô, tem que ser, então, beleza, tem que ser, vamos para a próxima etapa, né? Isso, toda parte, toda fase da nossa vida são etapas que a gente vai cumprindo aqui. E a gente tem que ter muito discernimento de saber tomar as decisões certas, corretas, no caminho certo, né? Às vezes a gente dá uma tropeçada, a gente toma decisões erradas no relacionamento, na vida profissional, a gente, né, enfim, a gente toma algumas decisões ali que a gente paga o preço e às vezes o preço é doloroso, né? E no relacionamento não vai ser diferente. Se você tomar as decisões dentro do seu relacionamento de forma errônea, é óbvio que você vai pagar, e daí se você não for resiliente, se você não tiver o discernimento de tentar desculpe, reconstruir, né, o teu relacionamento e ver que as dificuldades fazem parte do teu crescimento também, como pessoa e como casal, é óbvio que não vai dar certo, como a Kelly falou, vai ser um casamento descartável, vai ser um relacionamento descartável, né? Porque não tem resiliência, não tem aquela parte de você superar as tuas dificuldades, né? Questões emocionais que são muito fortes dentro do relacionamento. E daí, nesse percurso nosso para o casamento, a gente, eu não lembro como que a gente estava ali, mas a gente sempre teve uns turbilhões no nosso relacionamento, né? Hoje eu digo que, graças a Deus, a gente está não numa estabilidade, né? Que estabilidade também não é muito bom, né? Você tem que ter os altos e baixos, justamente, mas a gente tinha muita intensidade nas situações. Eu sou mais, não vou falar velho, né? Mais experiente, né? Mais maduro. Mais maduro. E a Marilis é mais nova, né? Então eu tinha uma outra visão das coisas, e ela não. Então a intensidade dela e a questão de descartável dela era muito mais forte, né? Mas hoje ela mudou, graças a Deus. Calma que eu vou me defender, cara. Não, vejo assim. Minha versão. Nós começamos um relacionamento, não, vamos falar da parte espiritual primeiro. Eu também passei, assim, uma infância dentro da igreja, né? A gente tem uma história da minha família, um histórico da minha família, mas enfim, a minha infância foi também dentro da igreja católica, né? Então eu passei por toda aquela parte do batismo, né? Da crisma, da comunhão, né? Da comunhão depois da crisma e tal. Mas eu, diferentemente da Kelly, no momento de adolescência, ali nos meus 15 anos, eu fiz ao contrário. Eu comecei a questionar muito a igreja, a religião, e parecia que eu não me enquadrava mais, sabe? Talvez a rebeldia da adolescência e tal. E foi nesse momento que eu fiz ao contrário, eu me afastei tanto da igreja quanto da espiritualidade. E os meus pais me questionavam isso, e eu falava assim,
E eu falava pro meu pai, pai, eu sei que você quer que eu esteja com vocês na igreja no domingo, mas eu tô na igreja no domingo e eu tô tendo um monte de questionamento, eu tô falando assim, podia estar em casa, podia estar dormindo. Falei, eu não gosto desse sentimento de estar lá, eu quero pertencer, quero estar lá e Pensar que queria vivenciar estar dormindo em aquilo. casa. Falei, se eu tô lá e tô pensando essas coisas, pra mim, eu não me sinto bem. Eu tô numa fase de questionamento e eles respeitaram. Eles estão, então tá, né? E, e eu sempre fui para esse lado muito assim do mundo, digamos assim, não que eu fizesse coisas erradas, mas assim do racional, de ter que trabalhar, de ter que estudar, de ter que, então todo o meu foco estava nisso. Então, assim, precocemente, por um lado, eu fui muito madura nessas questões de estudar, fazer uma faculdade, entrar no concurso, entrar na polícia e a responsabilidade com o trabalho, né? Porque você entra numa profissão que te exige muita disciplina, que te exige muita, te cobra muito, né? E também te masculiniza muito, então essa parte racional estava muito forte em mim. E eu ia assumindo coisas que não eram minhas. Mas a minha imaturidade, por outro lado, faziam eu acreditar nessa verdade, de que eu que tinha que assumir as rédeas, eu que tinha que fazer acontecer, porque mulher é isso, porque a mulher tem o seu lugar e não sei das quantas e tal, mas de forma um pouco distorcida pela imaturidade, né, da idade. Eu entrei na polícia com 20 anos, né? Então eu fui trazendo toda essa carga, assim, para mim. E eu tinha um pouco essa visão distorcida também do relacionamento, de um casamento, né? Tinha aquela visão assim, se der certo deu, se não der certo não deu. E filhos não era uma coisa, uma pretensão minha, não tinha essa pretensão de ter família, minha pretensão estava por outro lado, me formar, ganhar dinheiro e não sei das quantas, então a minha visão era essa. Deixa eu complementar, por mais que você tenha uma referência maravilhosa, né? Exatamente. Eu tenho uma super referência de um relacionamento, de um casamento em casa, né? São meus pais. Mas eu tinha essa visão. E o Ju, ele já tinha passado por um relacionamento um pouco mais sério, ele já tinha um filho, né? O Christopher tinha 7, 8 anos quando a gente começou a se relacionar. Então ele tinha outras visões e outras perspectivas. E a gente entrava em conflito aí, né? Na minha visão e na visão dele. E eu vejo que ele foi, assim, resiliente, paciente, com o meu tempo de descoberta das coisas, né? Mas a gente entrava nesse embate, assim, né? De eu estar lá fazendo, acontecendo e tal, e aquilo, e eu não tinha essa percepção, né? Mais aprofundada do relacionamento, enfim. Então a gente foi morar juntos, primeiramente. Então, sem casar, né? Sem casar, sem nada, a gente foi morar juntos. Nós compramos um apartamento, então a gente já começou uma história, construir alguma coisa muito mais séria, mas sem oficializar. E aí nós passamos um período ali de 2008 a 2013. Test drive, de né? test drive. E foi aí que ele falou que as intensidades, né? Que os turbilhões aconteceram. Porque ali nós tivemos todos os embates possíveis, né? Da vida 2 ali, também, mas... da criação, né? Da criação diferente, dos pensamentos diferentes, enfim. Mas e eu tinha essa coisa do descartável, como a Kelly falou, porque assim, a gente brigava, eu falava assim, eu vou pra casa dos meus pais, não sei das quantas, eu não tinha essa maturidade, né? Mas enfim, até que chegou um momento que a gente decidiu oficializar, na verdade eu decidi oficializar, e eu pedi ele em casamento. Então fui eu que fui lá e pedi ele em casamento e tal, né? Mas enfim, daí a gente oficializou no civil, no religioso e tal, né? E nos casamos, mas ainda assim não tinha, né? Ainda não tinha tinha maturidade, né? O suficiente. Mas para mim, assim, falando o que a Kelly perguntou, para mim, sim, foi assim, quando eu casei, teve todo esse processo que para mim é muito importante, eu sempre deixei muito claro para a Liz, a questão da gente oficializar perante Deus esse nosso relacionamento. Para mim sempre teve a certeza, né, do para sempre, do para sempre, sempre teve a certeza do para sempre. Então, para mim, aquela certeza, vou brigar, e ela continuava com algumas imaturidades, né, vou embora, tal, e não sei o quê, e aquela coisa descartável, tal, né, daí eu perguntava, mas por que se casou, então? Por que a gente reuniu todo mundo? Por que a gente falou para todo mundo, olha, né, é para sempre, eu vou me comprometer com você. Então, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes
não que não tenha o mesmo valor, né? Mas assim, você fala um pro outro e depois você fala para todos, né? Os teus sentimentos, e isso cria uma rocha firme, né? Isso você traz para você, dentro do teu coração e dentro do teu círculo familiar, aquela convicção do que é o que você quer, né? Primeiro você está tendo uma experiência e falando, realmente é isso que eu quero, como vocês estiveram orando um pelo outro. E depois você oficializa isso perante todos da tua sociedade, né, das pessoas que você quer. Por isso que o casamento, você traz pessoas que você... No nosso casamento teve pessoas maravilhosas, são as pessoas que a gente queria, que estavam no nosso círculo de amizade no momento, que participaram, para que a gente pudesse dizer, né, realmente é isso que a gente quer. Realmente é isso que a gente decidiu para a nossa vida, em comunhão junto, né? E daí seguir essa batalha, né? Que é uma batalha, Deus do céu, né? Não é fácil. Não, mas calma, gente, calma, que as coisas melhoram. Não, felizmente chegou o meu momento, né? Felizmente eu percebo assim que hoje foi um pouco tardio esse amadurecimento, né, na parte de relacionamento. Um pouco antes do Benício nascer até, né? Mas ele veio, né? Eu precisei de muito mais tempo para eu mudar, para essa chave virar, né? Para essa chave virar. E felizmente foi tardio, mas felizmente também foi no momento certo, eu acredito, porque a maternidade também foi tardia para o nosso relacionamento. Veja, então a gente oficializou um namoro ali em 2007, casamos em 2013, o Benício nasceu em 2019, né? 2019. Então nós passamos um bom período sozinhos, digamos assim, né? Eu falava assim que era o casal, era casados solteiros, né? Como é que eu falava? Agora eu não lembro como é que eu me referia, porque nós não tínhamos filho, né? Então eram só nós dois. Mas foi importante a gente ter esse momento sozinhos, sem filhos, porque foi um processo de construção, de amadurecimento. E aí quando o Benício veio, ele veio para completar a família, ele veio no momento certo, né? No momento que os dois já estavam preparados para isso, eu principalmente, né? Já estamos passando para a fase dos filhos. Fui mãe com 35 anos, né? Então eu precisei de mais tempo para amadurecer, né? Precisei desse tempo maior, assim, para me preparar para a maternidade, para trazer esse amadurecimento para o relacionamento, enfim, para mudar a minha visão, para mudar as minhas perspectivas, para mudar. Amadurecer, acho que é a palavra. Amadurecer. Mas é tudo uma decisão sua, né? É aquela coisa ali que a gente. Até que eu pego o gancho que o Léo falou, né? De você saber quem que você ouve, de você filtrar. E as pessoas que estão perto de você, né? Que trazem essa percepção para você. Se você está perto de pessoas que te trazem coisas boas e te orienta de forma correta e você consegue fazer esse filtro, é óbvio que você vai amadurecer muito mais rápido. Seja questão profissional, seja questão pessoal, emocional. Então você vai amadurecer. E a Marilisa, ela tinha muito um bloqueio, questão emocional e questão assim dessa questão do relacionamento. Então eu digo assim, quando você abriu essa questão do teu bloqueio e decidiu realmente, viu essa importância dentro do relacionamento, as nossas coisas fluíram, sim, espetacular, assim, né? O nosso relacionamento, né, principalmente, né? A nossa convivência a dois, assim, porque foram anos, assim, difíceis, né? A gente diz, assim, que a gente para e olha para trás e fala, meu, sim, a gente passou, mas será que a gente passaria de novo, né? Por tudo que a gente passou, a gente aceitaria tudo? Qual seria a nossa decisão lá atrás, né? Pelas dificuldades das quais a gente passou, pelas coisas que a gente passou, né? Pelas decisões que tivemos que tomar, né? Seja desde o início do relacionamento, né? Que você tem que fazer tudo, não expor para ninguém num primeiro momento, você não poder falar, não compartilhar essa alegria tal, porque você sabe que está num âmbito ali que
pode ser prejudicado, e depois você partir para outro e ir galgando, né, essa parte. Então vamos se adiantar, vamos falar dos filhos antes que vocês têm mais filhos para falar. Daí que a Kelly já começou. A Lígia tinha comentado que não tinha pretensão, né? Não estava nos planos dela, como a gente disse, né? Mas lá Deus já falou, ó, não adianta você fazer teus planos aí, tem os meus planos aqui, né? Esquece que tem um plano divino aí no meio do caminho. E quando ela descobriu, né? A gente já estava casado, a gente já morava junto, já tinha, né? A gente já tinha um imóvel, praticamente assim, classe média. A gente já tinha como se locomover, já tinha um carro, a gente já tinha uma casa que nos protegia da chuva, do tempo, tal. Tínhamos possibilidades de suprir a nossa alimentação, tal. É óbvio, não com todo o conforto que a gente queria ou como a gente idealiza, né? Como que você falou, né? Como que eu vou fazer, fralda, tudo. Não como você idealiza. Mas a gente tem as condições. E eu lembro que ela me chamou, que a gente estava no shopping, ela me chamou, estava no carro, ela tinha feito o teste. E em prantos, né? Chorando. Eu conto essa história para todo mundo. Chorando. Eu falei, putz, morreu alguém, né? E ela chorando. Eu falei, o que aconteceu? O que tá pegando aí? O que você tá chorando aí? Ela... E chorava e não falava o que era, né? Eu falava, não conseguia falar. E eu falei, putz, alguém morreu. Quem que morreu? Né? E chorando, daí falou que estava grávida. E eu comecei a rir. Porque eu falei, mas por que você está chorando? E ela chorando, desesperada. Eu falei, por que você está chorando? Você está grávida? Vamos, né, comemorar na realidade, né? Vamos... Chorando, como que a gente vai fazer? Eu falei, meu Deus, verdade, tua mãe vai te botar para fora. Tua mãe vai te... Você tá grávida. Eu olhei para ela, você tem uma casa, você tem um emprego, você tem que agradecer, ser grato, né? E daí foi uma construção, né? Uma nova construção de mentalidade, né? E uma nova construção ali de emoções para a gente trabalhar, né? Olha, não é assim, tal. Tanto é que para divulgar para os pais dela foi um parto com ela. Falei, pô, mas você tem que falar para teus pais, você já tá grávida, tal, não sei o quê. E eu me lembro assim que a mãe dela apoia muito ela em tudo que ela faz, né? Super apoiadora, né? Então ela falava, eu não quero ter filho, não sei o quê. A mãe dela apoiava ela. Daí quando ela falava, mãe, não quero filho, eu também não quero ser vó. E nessa um dia ela foi contar, né, que estava grávida, a gente tinha programado tal, e a mãe dela, então, não sei o quê, dela, eu não quero ser vó, não sei o quê, e essa aqui, desmoronadora, pegou, vamos embora, tal, saiu e chorou e não sei o quê. E eu achei, pô, não é assim, então eu expliquei, a tua mãe te apoia em tudo, é óbvio, a tua mãe não quer te frustrar, então ela vai te apoiar, que realmente não quer, tal, mas calma, respira, tal, vamos lá. Aí fizemos uma nova tentativa depois, né? Foram quantas tentativas? 2 ou 3? 3. 3 tentativas de contar que ela estava grávida. Daí na terceira a gente comprou uma caixinha, entregou tal, e eles se emocionaram muito de ter até gravado isso tal. Bem bacana, assim. Mas pra gente ver, né, a evolução, né? E quando a gente se abre, né? Eu vejo assim, quando a gente se abre para as coisas e quando a gente abre o nosso coração, abre a nossa mente, né? Se propõe a isso, né? De evoluir, né? Como pessoa, sentimentalmente, né? Profissionalmente, seja em qual área for, você expande muito rápido, né? E foi o que aconteceu quando eu percebi que a Marilis começou a se expandir espiritualmente e fortificar nosso relacionamento. As coisas foram o quê? Qual que é o próximo nível? Deus falou, pô, beleza, agora você está preparada. Qual que é o próximo nível? Por mais que você não queira, né? O próximo nível é a família vir mais um integrante, né? Para fortificar a família. Foi mais ou menos isso. Então, quando ela estava preparada, por mais que ela achasse que não estava preparada, né? A gente sempre acha que a gente nunca está preparado. Vai entrar no mestrado lá, tá? Não estou preparado, né? Ah, você mãe, não está preparado. Ah, vou ter mais um outro filho, porque agora
eu já passei por um tal, e às vezes a gente conversa com colegas que tiveram... Não, é totalmente diferente. E vai ser diferente, né? É um momento diferente teu na tua fase da tua vida pessoal, né? Você está mais maduro, você está com outras perspectivas, né? Você está num outro momento da sua profissão, né? Você evoluiu, né? A gente evolui, né? Nossas células vão evoluindo, tudo é automático. Então, se você não está aberto a essa evolução, a questão de conhecimento, conhecer você mesmo, né? Questões emocionais, inteligência emocional, questão profissional e a questão com a pessoa que está ao teu lado, que está compartilhando essa tua vida e tal, as coisas não acontecem na vida. Elas ficam paradas, né? Então, é isso que a gente fala. E daí vem a questão divina, né? Que é a questão de Deus. Então, Deus já sabe que você está preparado para isso, né? Já diz, né? Deus não te dá batalhas que você não possa vencê-las, né? Então, se é para ser, vamos lá, vamos para frente, vamos batalhar e vamos fazer isso acontecer. Quer complementar alguma coisa? Quero. Vai lá, vai. Antes de passar a bola, amor, eu acho que não tem como dissociar uma união com a espiritualidade, né? Vejam, todos esses embates que nós tivemos eram justamente por um descontrole de energia, e estou falando de masculino e feminino mesmo, porque sem querer entrar em debates políticos e feministas e nada disso, mas quando eu não entendia o papel da mulher, o meu papel como mulher, eu entrava na mesma energia masculina que ele. E era uma casa com duas energias masculinas, muito fortes, né? E é por isso que a gente tinha esse embate, porque eu não queria me posicionar de outra forma. E esse embate era justamente nisso, de eu não querer ser controlada de nenhuma forma. Porque na minha cabeça eu tinha isso, eu tinha que me posicionar dessa forma, eu tinha que... Nossos cachorros estão brincando, que vocês estão ouvindo. Eles estão fazendo uma barulhinha. Deixa eu falar. E eu não conseguia me posicionar. Eu sempre estava em busca de um espaço, de me posicionar num espaço. E a minha profissão trouxe muito isso, né? Eu entrei num lugar exclusivamente masculino e eu tinha que me posicionar o tempo todo, eu não tinha que baixar a bola, eu tinha que estar de igual para igual, de igual para igual. Isso era extremamente cansativo e isso era extremamente prejudicial para mim, para minha saúde, para os meus relacionamentos, enfim. E esse embate eu trazia para dentro de casa também, sabe? E a partir do momento que eu comecei a buscar a minha espiritualidade e a entender o meu feminino, que eu fui me curando e aí que eu fui abrindo espaço para que cada um tivesse no seu lugar, né? E foi aí que a gente começou a se equilibrar como casal. E foi aí que veio a chegada do Benício também. E foi importante isso acontecer, porque quando eu entrei nesse papel do feminino, não tem nada mais feminino do que a maternidade, né? Então, o maternar também ajudou a... Veio justamente para... Como é que eu vou dizer? Veio justamente para realmente confirmar que era ali o caminho que eu tinha que trilhar, que era esse novo posicionamento que eu tinha que trazer para minha vida, né? E foi o que nos equilibrou como casal. Então, quando a gente tem muito certo, e você já comentou sobre isso, Kelly, que quando a gente entende o nosso papel, né, de homem e de mulher, as coisas se equilibram. E quando você está brigando com isso, você está no embate o tempo todo, né? E isso é cansativo demais, desequilíbrio demais, né? E felizmente a nossa relação ela sobreviveu a isso com muita resiliência e hoje a gente pode dizer que a gente tem, você não quis dizer estabilidade, porque realmente a vida não é estável, mas a gente tem harmonia, talvez seja essa palavra. Complementou muito bem a harmonia, né? Isso. Eu gostei muito de uma palavra que o Júnior falou. O Léo foi acordar as crianças, então vou pegar o espaço de fala. Ele falou a rocha. E claro que eu quero enfatizar que cada pessoa vai ter sua história. Cada pessoa vai ter suas experiências, né? Mas quando você escolhe entrar em um relacionamento, eu acho que um ponto essencial é você saber qual vai ser a sua rocha. Para nós, é Deus. É
e sempre será Deus. Não a igreja, porque a igreja é falha, sabe? Mas é um relacionamento de intimidade com Deus que nos leva a não nos separar, não desistir, a sobreviver em meio às dificuldades e tempestades, né? Então, um ponto que eu gostaria de deixar aqui, né, para os nossos convidados que estão aqui, essa é a nossa experiência, mas qual vai ser a sua rocha? Você vai ter suas experiências, mas quais vão ser os princípios e os valores que você vai semear no seu relacionamento para que ele dê certo, para que ele seja para que você consiga gerar uma atmosfera saudável, não só para você, mas para a sociedade também, porque o nosso relacionamento impacta, né? Um casamento impacta, é um alicerce dentro da sociedade. Agora, falando do nosso casamento, né? Não, apesar de termos os mesmos princípios e valores, é incrível ver que ainda assim ele é uma nação, é como se fosse uma nação, e eu outra. E eu estou usando esse exemplo, essa metáfora, para mostrar que China e Brasil têm culturas diferentes. E quando você se relaciona, entra num relacionamento, num casamento, é isso que vai acontecer. Independente se é da mesma igreja, independente se vocês têm princípios e valores parecidos, porque eu e o Léo, nós estávamos no mesmo local, professávamos a mesma fé. Mas quando a gente entrou no relacionamento, misericórdia, parecia China e parecia Rússia, parecia China, parecia, sei lá, Afeganistão. Duas nações com culturas totalmente diferentes. Por quê? Voltando, experiências. Todos nós temos um passado. E quando a gente entra num relacionamento, se eu estiver equivocada, me corrija, mas é inevitável você não levar os seus padrões, sejam os padrões, principalmente os padrões do ambiente que você viveu na infância. Por isso que é muito importante a gente criar uma atmosfera em casa, quando nós temos filhos, porque os nossos filhos vão reproduzir os nossos padrões. Você, quando entra no relacionamento, você tem um livro do Max Lucado, foi um dos primeiros que eu li quando eu cheguei em Curitiba e trabalhava na Jocum, do Max Lucado, Aliviando a Bagagem. Imagina, então, um noivo e uma noiva indo até o altar, só que atrás, no lugar do véu, é um monte de mala. E atrás do marido, um monte de bagagens. E é isso que a gente está levando. E quando a gente entra no relacionamento, no meu ponto de vista, e o que eu tenho aprendido muito com o meu marido, meu excelentíssimo, é que a gente precisa abrir essas bagagens, a gente precisa reter o que é bom e tirar tudo que não presta para construir a nossa história. Então, que bagagem você vai levar para o seu casamento? Então, por isso que a gente tem que ter muita sabedoria quando a gente é solteiro, porque a gente vai levar, quer queira, quer não, a gente vai levar isso para o casamento. Aí vão ter os embates, as discussões, e aí voltamos para a rocha. Se você não é cristão, beleza, mas você tem que entrar no relacionamento com princípios e valores, porque isso vai pautar o teu relacionamento. Quando a gente vai para quando a gente trabalha com jornalismo, então antes da gente criar uma matéria, a gente tem a pauta. E essa pauta é a base para a gente construir a matéria. Então, que pauta? Quais são os princípios e valores que vão ser a base, a rocha para o teu relacionamento? Então, isso é essencial, isso é chave para que o seu relacionamento também dê certo. Então, assim, quando a gente entrou no nosso relacionamento, a gente teve muitas discussões. A parte da imaturidade, eu era a rainha da imaturidade. Eu falei várias vezes, eu quis, não sou perfeita e eu quis várias vezes o divórcio. Não, quero pular fora, não aguento mais, é muito difícil conviver com o outro. Vamos voltar para a metáfora da nação. Você acha que um chinês e sei lá, um brasileiro vão se relacionar facilmente? Não, casamento é isso. Então, assim, o que você vai abrir mão? Que bagagem você vai abrir mão? Tanto que fizemos terapia de casal. Eu faço terapia porque é necessário a gente quebrar crenças limitantes, a gente quebrar padrões que pertenciam
atmosfera dos nossos pais, no caso dos pais do Léo. Eu vim sem essa referência e eu tive que construir. Eu lembro que quando a gente queria casar e a gente foi falar com o pastor, por isso que eu falei, a igreja falha. A igreja não pode ser um lugar imaculado, santo, imaculado que fala, né? Não vejo a igreja dessa forma, porque a igreja é feita por pessoas, e pessoas erram, e pessoas são falhas, e pessoas vão te decepcionar, independente de onde você estiver, seja na igreja, seja na faculdade, seja em casa, enfim, pessoas vão falhar. E o pastor falou assim, eu grávida, a gente foi falar para ele que eu estava grávida, ele falou assim, que referência de esposa e de mulher ela tem? Pesado, porque ele sabia da minha história. Eu perdi minha mãe aos 3 anos, eu morei em orfanato, morei no orfanato de freiras. Então eu vim de um passado, uma história muito pesada, e aí simplesmente joga aquilo. Então, assim, o ponto é que quando eu estava dentro do relacionamento, fato, era verdade. Que diferença eu tinha? E eu lembro que Deus falou assim, Kelly, não se entristeça, porque você é como uma folha em branco em minhas mãos. E eu vou ser a sua referência. Então eu comecei a buscar em Deus. Deus, que tipo de mulher eu devo ser? Que tipo de mãe eu devo ser? Sabe? A maturidade é uma busca, é igual a santidade, né? Tem um versículo que fala, sede santos, pois eu sou santo. Não é que a gente vai conseguir ser santo, mas a gente tem que caminhar buscando essa santidade. E no meio dessa caminhada a gente vai errar, vai falhar. E assim é o casamento. A gente vai errar, vai falhar. Uma vez a gente tinha discutido na praia, na casa dos pais do Léo. Aí ele saiu bravo comigo e... Perdão. Aí eu fui até ele. Aí ele falou assim, nossa, nunca vai ser perfeito, nunca vai ser bom. Você sempre pede isso, sempre exige isso. Eu falei assim, sim, isso é casamento, isso que eu tenho enxergado. Porque quando você vencer isso, vão aparecer novas coisas. A gente sempre vai ser desafiado a crescer, nunca vai ser linear. Então a gente é igual um videogame, a gente passa uma fase, aí depois tem outra fase. Então não pense que, ai, nossa, vou ser super madura quando eu tiver 50 anos. Não, quando você tiver 50 anos vão ter novos problemas, porque tem um monte de bagagem. Nós somos um livro de histórias. E o casamento, ele aflora, potencializa essas coisas, essas histórias, né, que nós vivemos, e ele se revela em algum momento. Vou dar um exemplo bem rápido para finalizar a minha fala, e se o Léo passar para ele, né? Mas a orfandade, para mim, eu nunca pensei que ser órfão ia afetar a minha maternidade em casamento. Mas eu não tinha uma referência, eu não sabia como ser esposa, como ser mãe. Então, como que eu vou? Ai, vou chorar, vou lamentar, vou desistir, vou fugir? Não, eu tenho que encarar, tive que encarar todo sentimento de rejeição, todo sentimento de frustração. Eu tive que encarar muitas coisas, trabalhar muitas coisas dentro de mim. E eu, às vezes, olhava para o Léo e achava que ele era culpado, ele era responsável. Em alguns momentos era. Mas eu percebi que antes de eu querer, entre aspas, mudar o meu marido, eu tinha que olhar para mim. Eu tinha que ver a minha história, ver o que eu precisava me libertar. E a terapia me ajuda muito também nisso, por isso que terapia é vida, é claro que você não vai em qualquer profissional, você tem que escolher um bom profissional, você tem que avaliar. E eu sempre, assim, para mim, nessa busca por maturidade, olhar, autoconhecimento, olhar para mim, ouvir uma pessoa que eu entendo que tem sabedoria, e, claro, acima de tudo, Deus. Não é nem a igreja. É Deus. É um relacionamento de intimidade com a igreja. Não com a igreja, não, com Deus. Um relacionamento com Deus. A igreja é só um canal. Mas eu tenho que conhecer a palavra de Deus. No cristianismo, a gente fala que o manual para o casamento é a Bíblia. Mas a gente tem que saber ler e interpretar. Porque viver não é fácil. Então, acredito que é isso. Essas são as minhas palavras. Vou passar para o meu excelentíssimo aqui. Falar ainda? Vou até sem palavras. Bom, eu saí do banho de toalha dizendo que queria casar, né? Então, aí a gente casou
né? Fez a nossa cerimônia fechada lá na igreja e tal. Passou um mês depois, as gêmeas nasceram. E você chegou a falar isso? Eu tive. Não, do nascimento dela. Não falei. Tá. Então, que foi acordar as crianças aqui, senão elas vão até 10 horas da manhã. Ai, nem tanto. Tá, Sempre acordar. 9. É que a gente tem que ir ao médico daqui a pouco. Aí então, as gêmeas nasceram e foi normalmente o que acontece? Você entra no hospital, você entra em um par e sai 3, ou no nosso caso iria sair em 4 seres, né? Só que a gente entrou em dupla e saiu em dupla, porque as gêmeas ficaram no hospital, na UTI, durante um mês. Ah, e por que isso ele é importante? Então, lembra do período do 7-1 da Alemanha contra o Brasil? A gente não passou por isso, porque no horário a gente estava lá visitando ah, o ambiente, né, a UTI, investigando, é, visitando, né, as gêmeas. Então, quando saiu lá, 7-1, nossa, caramba, o que aconteceu? Ou seja, então aquele processo emocional a gente está preocupado com outra coisa. E ali foi um período de luta lá, de casamento. Com as meninas recém-nascidas, aí vem o hospital e fala, beleza, eles nasceram, vão ficar aí, só que tem uma conta para pagar. Por quê? Porque o plano de vocês não cobre porque ainda está no período de carência. A Kelly não tinha plano de saúde depois que eu vinculei ela. Como a data de carência vencia tipo dia 3 de agosto e as gêmeas nasceram dia 27 de julho, é isso, né? Esse mês é aniversário delas. A carência vencia dia. É isso, né? Acho que era dia 3 e a data prevista era para nascer em setembro, então. Não, era para nascer, só que, enfim, tinha uma data. mas dava um dia, assim, entre a data prevista de nascimento, era um dia 25, era 25 de junho que ia, acho que liberar, né? Não, enfim, aí por causa de um dia da data prevista de nascimento, a gente não teve que pagar 300 mil reais. Nossa. Então, por quê? Porque a carência vencia um dia antes, e daí, por essa questão, eu fico imaginando assim, né? Você tem lá 5 mil reais de diária para cada uma, Não era 10 mil? somando as duas, Ah, né? tá. Aí você já vem com essa preocupação. Daí eu falei, eu não quero nem saber, cara, você tem que sobreviver, depois eu me viro para pagar. Isso aí vira outro problema. Aí eu falei, putz, tá nas tuas mãos, Deus. Tanto que o hospital entrou com recurso e me orientaram a fazer. Entrei também, eu juntei os documentos e tal, mas eu nem sabia, porque eu vou juntar o que eu tenho. Só foi essa orientação que eu tive e escrevi. E assim, Kelly me conhece, eu não consigo me expressar emocionalmente falando, eu sou muito racional nisso, e escrevendo mais ainda, sou muito econômico, sou muito objetivo naquilo que eu quero, é muito técnico na escrita. Então eu fui lá e escrevi de forma objetiva, ó, a situação é essa, aconteceu isso, tá aqui, papapá, o que vai ser resolvido, e tá aí os documentos. Beleza. Você preenchia pelo site, imprimia e levava pessoalmente para protocolar. Aí passou, nem lembro, acho que deu 2 semanas, veio a resposta dizendo que a Unimed ia bancar tudo. E com a justificativa disso. Falei, cara, isso para mim é muito detalhe assim para dizer que é só coincidência. É muito, é muito divino, não tem como. É Deus mostrando assim, ó, nesse detalhe eu tô me revelando a vocês, o cuidado que eu tô tendo com vocês,
E aí remete o dia que eu estava tomando banho, que Deus falou, não vai faltar nada. Porque eu comecei, eu me agarro nisso. E a gente teve mês, assim, que a gente estava numa crise violenta, acho que o Miguel não tinha nascido ainda, ou a Kelly estava grávida. Eu lembro de jogar as contas em cima da mesa, ter uma quantia, eu falei, eu não faço a menor ideia como eu vou pagar essas contas. E de repente paga. Aí eu tinha muito essa questão, esse orgulho de, nossa, eu paguei todas as contas e a gente tudo detonado em casa, sem sair, sem fazer nada. Então, isso eu demorei para entender cara, hoje tá ruim, amanhã melhor. Só que você, mesmo em questões ruins ou boas, você tem que viver o teu relacionamento. Em questões homeopáticas, óbvio, você vai dosando. Eu não vou chegar e falar assim, nossa, amor, vamos sair agora, vamos para o aeroporto, fazer as malas e vamos para a Europa ficar um mês. Não é nessa ideia. Mas é falar assim, cara, tem um momento nosso de família, de sair, ah, né, de refletir, vamos comer alguma coisa. Antes eu me preocupava, agora eu falar, cara, vamos. E, assim, beleza, a gente trabalha, a gente se lasca, né, sofre um monte e eu não vou poder usufruir, eu vou estar só sendo o que um sobrevivente dentro das circunstâncias que a vida vai proporcionando. Então, eu ainda continuo nesse processo, não vou dizer assim, melhorei, mas eu parei de me cobrar e ficar. Não vou dizer que eu não fico preocupado, mas eu não chego ao ponto de ficar apontando o dedo e amargurado por causa disso. Eu tenho superado essa frustração, porque você se sente impotente, você se sente um lixo quando você não consegue liderar a tua família. Né? E aí, de repente, você fala, pô, mas eu tenho que ensinar e liderar também na escassez, na necessidade, então não só na abundância. A gente tem muito essa questão, eu fui educado assim, tipo, meus filhos não podem se preocupar. Então, se blindavam e, na verdade, hoje assim, você filtra aquilo que vai passar, mas você não vai, que você não pode passar tudo. Mas eles têm que entender também que, ó, a vida não é esse desenho aí que vocês estão assistindo, né? Então, hoje, dentro de todo esse processo, é o que eu venho amadurecendo. E aí, com esse amadurecimento, vai mudando também a forma da gente se posicionar. Eu sempre tive muitas convicções que beiravam a teimosia, no sentido de para mim é claro. E, e vou, porque assim, eu estou enxergando, é colorido, não é uma coisa da vontade. Porque a gente tem que discernir também aquele ímpeto de vontade e aquilo que eu estou enxergando de visão mesmo, projetando um futuro. E aí se começa a realmente se posicionar, mas não de forma birrenta, né, truculenta, mas sim, ó, beleza, dessa forma, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos mudar a nossa conduta, se fica mais flexível, talvez seja, o Júnior usou até um termo, né, resiliente dentro das circunstâncias, não fica naquela ideia só do combate. Embora tenha um provérbio que diz que ferro afia ferro, então tudo isso que a gente está falando é porque a gente vai se amoldando, né? Então, um ferro gerando atrito no outro, eles vai chegar uma hora que vão se encaixar. Então, eu percebo que dentro de todo esse processo é o que a gente está vivenciando agora. A gente está cada vez mais se encaixando e tendo uma unidade, primeiro entre casal, mas uma unidade familiar constante, convicta, sabe? Estou dizendo, não vai ter mais briga, discussão. Eu acredito que hoje não é nem a questão se vai ter ou não, a questão é como que a gente vai se relacionar quando as adversidades ah, aparecerem. Então, nossa, aquele, sabe, para mim era trabalho, trabalho, trabalho. Hoje eu olho e falo, cara, terça eu vou ficar em casa porque posso trabalhar de casa e prefiro estar aqui perto, né?
Assim, coisas que fazia tempo que eu não fazia. Nossa, dormir depois do almoço. Eu tenho cochilado depois do almoço, né? Não todos os dias, né? Sim, Tipo, quarta e sexta que eu tenho uma folga, eu não fico mais emendando um trabalho. Isso tem feito bem para mim, tem feito bem para ela, mas eu não fico aquele sentimento de culpa. Meu Deus, eu tenho que fazer agora. O tempo tá aí, e vai ser resolvido e não adianta vir me apressar porque vai ser no meu tempo. Então, foi um tempo legal, né? Acho que até da idade das crianças, com a nosso crescimento também, nosso amadurecimento. E esperando agora a cena dos próximos capítulos, né? É isso aí, gente. Passando um avião aqui para variar, né? Daí a gente fica sem áudio. Eu acho, eu acho que dava outra live, viu, gente? Porque nós, como, como a gente tem coisa para falar, experiência para trocar, E às vezes muita gente se identifica, né? Por mais que seja, complementando, por mais que seja a vivência é diferente, né? A nossa experiência, a experiência de vocês, totalmente diferente, mas a gente, no meio do trajeto, a gente sabe que as dificuldades, os problemas que ambos enfrentam é a mesma, né? É parecido, pelo menos, né? E a problemática sempre vai existir, né? A questão da problemática ali, você tentar resolver os problemas que aparecem na sua vida, né? Seja profissional, seja pessoal, né? Então é isso que a gente tem que estar trabalhando, né? Isso que a gente tem que estar evoluindo, porque é a questão do nosso crescimento, né? Se a gente está trabalhando para isso, né? A gente está tendo essa persistência no relacionamento, blindando ele a cada dia. Porque não é, não, já casei, blindei, fiz minha parte. Não, é a cada dia, desde o momento que você acorda ao momento que você vai dormir, né? Você está trabalhando nisso, né? Na tua vida, né? É você pensar no teu trabalho e estar trabalhando na tua vida pessoal, que isso vai te proporcionar, porque se você não estiver bem em casa, você não vai estar bem no teu trabalho. E isso é batata, né? Agora, se você não está bem no teu trabalho, dentro de casa, por mais que você não esteja bem, você tem um apoio, você tem uma pessoa que está te apoiando, a pessoa que está te ouvindo, a pessoa que está te servindo de suporte, né? Para você conseguir vencer esse momento. Imagine se você não está bem em ambos, né? Então, acho que o que a gente deixa de experiência e o que a gente leva para dessa conversa e para uma comemoração dos dias dos namorados acho que é isso, né? A gente ter esse compromisso, a gente ter essa visão, esse pensamento de prosseguir, né? Resolver o problema, resolver as questões que estão aí, trabalhar no teu crescimento pessoal, que é o principal. Eu acho que é o principal, acima de tudo isso, né? Você trabalhar em você, porque quando você trabalha em você, no teu crescimento pessoal, né? Você abre a tua mente, abre o teu coração, né? Tem a tua espiritualidade, você só vai ser melhor pro outro, né? O outro tem a ganhar com isso. é verdade. Complementando, então, o que o Ju falou, o teu lar tem que ser teu refúgio, né? E para mim isso é muito nítido. Se eu não tô bem na minha casa, eu não desenvolvo mais absolutamente nada da minha vida. Nada mais funciona. Então, a gente tem que priorizar construir a paz dentro da nossa casa, e construir a paz em casa é o casal, né? Quem é o alicerce da casa é o casal. Então, a prioridade tem que ser na aliança aqui do casal, na comunhão do casal, porque se o casal tá bem, tá fortalecido, vai proporcionar a paz dentro do lar, né? E, consequentemente, vai nos dar a paz e segurança para enfrentar qualquer adversidade que a gente tenha fora daqui, né? E sobre nós, né, o crescimento pessoal, eu acho que também tem que ser priorizado, porque até a Kelly falou, eu colocava muita culpa no meu marido. Eu também fiz muito disso, muito disso. Eu não entendia a minha responsabilidade, eu sempre terceirizava a culpa, né? Me colocava no papel de vítima e terceirizava a culpa.
dentro desse processo, eu comecei a entender a minha responsabilidade, né? Talvez não seja culpa, mas a minha responsabilidade dentro do processo. Então, se eu quero transformar algo dentro do relacionamento, eu tenho que começar em mim. Porque o relacionamento é muito sobre mim, né? Então, se eu quero, eu começo a transformar a mim. E aí eu vejo a transformação acontecer. Então, que a gente também assuma as responsabilidades, né? As nossas responsabilidades. E é isso, gente, eu acho. Já. Alguma coisa? Não, foi muito bom ter esse tempo aqui com vocês. Que Deus abençoe os nossos dias e que todos possam ter um bom dia dos namorados, né? Que não deve ser inspirado apenas por uma data, que casados, solteiros não, né? Mas casados, pessoas com noivos ou pessoas que estejam namorando possam entender que o namoro também é um dos pilares para que o casamento dê certo. Exatamente. Exatamente. Ai, foi maravilhoso, gente. Acho que daria outra live com certeza, troca de experiências e tudo mais, né? Já dava muito mais coisa para falar ainda. Mas foi muito bom, muito obrigada. Obrigada, Kelly. Obrigada, Ju, né, por aceitarem o convite, estar aqui conosco hoje. Foi difícil, eu tive que achar um tempinho na minha agenda aí para estar com vocês hoje. O convite de vocês. Mas foi muito rico, muito engrandecedor, como sempre é. Ah, sim, é óbvio, né? Foi muito valioso, né? A gente aceita como pagamento, né, uma pizza. Justo. A Juju. De verdade. Eu acho justo também. Na padaria aqui na esquina tem as mini pizzas. Essas aí já. Tá valendo. É um pretexto. Tudo é um pretexto. Gente, brigadão, obrigado pelo convite. Tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana aí, muito abençoado. Igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau.